Prazer estar aqui com vocês. Eu sou Ramon, diretor da América Latina, da eSolar, né? E vou trazer para vocês um pouquinho, primeiro a participação no fórum, um pouquinho o que é a eSolar, nossa linha de produtos, e aí emendando com o que o Carlos vinha falando para a gente, as aplicações no agro para esse produto específico, tá? Primeiro, a eSolar é uma empresa alemã, ela está há 20 anos no mercado, a gente comemorou 20 anos em 2023. Tá? Nós somos Tier 1 há mais de 3 anos, tá? E temos aí alcance e parceria global, são mais de 100 países da atuação da eSolar. Tá? Isso é um pouquinho do que nós fizemos aí na Intersolar de Munique do ano passado, os grandes últimos acontecimentos, né? Nosso módulo ele foi premiado pela PIVEL em 2023, agora com um produto de alta... Me dá só um minutinho, pessoal, deixa eu ligar essa gravação aqui para o nosso colega. O nosso produto PERC ele foi testado pela PIVEL, imagino que vocês conheçam já, laboratório PV Evolution Labs, que faz testes de qualidade mais críticos do que as condições normais de operação dos módulos. E o nosso produto de 550 watts, que é a potência mais vendida no Brasil ainda, ele foi um dos melhores classificados aí dentro dos testes que a PIVEL faz, né? Nos 6 nós tivemos 3 aprovações, no módulo backsheet é a única solução que tem essas aprovações, tá? E aqui tem um pouquinho da nossa linha de produtos. A gente vê assim algumas apresentações e é interessante a gente analisar que existem diversas tecnologias de produto convivendo hoje, né? E dentro dessas tecnologias existem aplicações específicas e aplicações que são mais que vão trazer um melhor resultado aí dentro de cada tipo de projeto, né? Então, nossa linha de combate é a linha Aurora, esse produto PERC, que já é o mais vendido, como eu falei, também classificado pela PIVEL, né? A gente traz as outras tecnologias. Hoje a gente tem uma solução de heterojunção que vai até 715 watts. É uma célula que ela vai estar comparando ela vai estar combinando, né, o silício cristalino com o silício amorfo, né? Então esse produto ele vai trazer mais eficiência do que uma célula TOPCon, por exemplo, que é a nossa linha Meteoro, né? Então a gente está incrementando aqui a eficiência. E o que a gente acha mais interessante, assim, a bifacialidade dele pode chegar a 90%. Né? Então é um produto que vai ter mais bifacialidade, é sempre duplo vidro, e o encapsulamento é diferente. A gente tem um encapsulamento POE aqui, que é um encapsulamento mais resistente à umidade. Então esse é o nosso produto de aplicação e de indicação para as usinas flutuantes, que a gente viu até a aplicação aqui também no agronegócio, né? A linha TOPCon hoje é uma linha de eficiência muito boa também, melhor que a PERC. Está sendo aplicado bastante em usinas de solo. Podemos chegar até 700 watts nesse produto. Tá? É um produto já do tipo N, é silício cristalino como o PERC, mas do tipo N para aumentar essa eficiência e a durabilidade. E ele reduz também a degradação da célula. Tá? E hoje o grande foco da apresentação vai ser o produto Terra, que ele pode vir tanto com célula PERC como com a célula TOPCon, né? E é um produto que ele tem uma característica interessante para o agronegócio que a gente vai cobrir aqui dentro dessa apresentação. Tá? Temos também aí a linha de repowering, né? Então, um dos mercados que a gente atua muito fortemente é a Europa, e a gente ainda produz esses produtos de célula inteiriça para projetos de repowering, para o pessoal não precisar mudar ali combinação de strings e tudo mais, né? Então a gente faz ainda essa produção pensando na substituição de módulos que 8 anos, 10 anos atrás ou foram mal aplicados ou sofreram aí algum tipo de problema ou um módulo de baixa qualidade, né? Então isso é um mercado que a gente atua também fortemente na Europa, tá? E no final aqui, na pequena escala, a gente tem o módulo Hotspot Free, que é um módulo Smart. Esse já é um módulo que ele é resistente ao sombreamento, né? Esse é um produto livre de pontos quentes. Tá? A cada célula nesse produto, a gente tem um diodo de bypass. Então, o efeito do sombreamento naquela específica célula,
ele não vai se alastrar para todas as células do produto. Tá? Num módulo tradicional, são 3 diodos ou 6 diodos, né? Você está dividindo aí o módulo em 3 ou 6 partes. O sombreamento em uma célula vai reduzir a geração proporcional, né? Ou 1/3 ou 1/6, depende do produto. Tá? Nesse caso específico, aqui a gente está falando de um produto menor, aplicação para telhado, a aplicação onde se espera um sombreamento parcial que vai transitar ali por essa usina. Tá? Aqui está a versão 2.0 do Hotspot Free, tá? E a gente faz um comparativo ali, que demonstramos em Munique, vamos estar demonstrando na Intersolar também esse ano, de um produto tradicional com um produto Hotspot Free. A gente vê aqui que na condição de sombreamento parcial, a gente ainda tem bastante geração no módulo Hotspot Free, e do outro lado, a gente não tem aqui no fluxo de água, né, uma geração significativa, porque aí você está ativando 6 diodos de bypass desse produto, tá? E ele vai estar gerando praticamente zero. Enquanto aqui a gente ainda tem cerca de 80% de geração. Tá? E o nosso módulo Terra, que é um produto que de largada vocês já podem ver algumas características dele. Né? A gente vai perceber que é um produto de meia célula, tá? E aqui ele está numa aplicação vertical, que é a aplicação que a gente imagina para esse produto. Né? Hoje tem saído diversos estudos, diversas notícias sobre o rendimento nesse tipo de aplicação vertical, e aí com orientação leste a oeste. Né? A gente tem, em alguns casos, inclusive mais geração do que uma orientação normalmente feita no azimuth, no nosso caso aqui, orientado para norte. Né? Então, a gente tem estudos aí, a PV Magazine soltou, se não me engano, já 3 notas sobre esse ponto, tá? Que uma aplicação dessa pode gerar até 5% mais energia. Tá? E isso vai acontecer por conta do gerenciamento de temperatura desse produto. Nós não fizemos testes assim ainda de yield, a gente está planejando fazer esse ano para trazer resultado para vocês. Tá? Por que o Terra? Uma das coisas que a gente vai visualizar dentro do cenário de usina fotovoltaica, e aqui a gente até põe um gráfico da Europa, o que vem acontecendo com o preço das terras, tá? E com o preço do módulo. Acho que todo mundo sabe aqui que o módulo despencou, caiu bastante o preço. Tá? E acaba, em algum momento, talvez no Brasil a gente demore um pouco para encontrar isso, porque a gente tem uma área, uma extensão geográfica muito grande, mas em algum momento começa a impactar aqui dentro do custo de produto o custo da terra também, o custo de uso da terra. Né? Por isso esse módulo foi desenhado, porque ele vai atender, ele vai conseguir colocar mais projetos com uma área menor, né? Ou por meio de uso duplo da terra, nesse tipo cerca aqui que eu comentei para vocês, né? Seria uma aplicação vertical, tá? Ou na orientação tradicional também pelo gerenciamento de sombra que é feito dentro desse produto. Tá? Então a gente tem aqui um módulo de meia célula de projeto uniforme, aí eu vou explicar para vocês essa interconexão de células. Né? Ele vai ter aí basicamente as mesmas potências do que os produtos PERC e TOPCon tradicional, com as mesmas características elétricas. Tá? Mas a gente já vê aqui uma grande diferença da orientação dessa meia célula. Num painel tradicional, você tem sempre o lado mais longo orientado com o lado mais curto dos painéis. E aqui a gente fez uma rotação de 90 graus. Tá? Por que a gente está fazendo isso? Para a gente ter esses diversos benefícios. Né? A orientação da célula é principalmente aqui por conta de resistência ao vento, no caso da nossa região. Tá? A gente eliminou também todas as fontes de alto sombreamento desse painel. Então vocês vão ver aqui que esse painel não tem backsheet, junction box, não tem uma caixa de junção, que é uma fonte de sombra na parte traseira do módulo. Tá? E o frame está muito mais afastado, ou a ausência de frame, para que a gente também não tenha um alto sombreamento do lado oposto do módulo, da parte traseira. E as conexões elas vieram para as extremidades aqui, justamente para a gente evitar essa sombra. O que viria na caixa de junção
está aqui ao longo do módulo, já laminado dentro do vidro. Tá? E aqui está um pouquinho do como é a interconexão. Né? Quando a gente faz essa movimentação das células, o que a gente tem no módulo tradicional? Normalmente 3 diodos de bypass dividido para cada metade do módulo. Então você vai ter um sombreamento aqui, você perde 1/6 do módulo dentro desse modelo uniforme. No caso do Terra, a gente não aumentou a quantidade de diodos. Ainda são 3 diodos, tá? Mas eles estão ligados sempre com 2 strings em paralelo, para a gente poder manter essas características elétricas, né? E conseguir funcionar com todos os inversores. Né? E você vai ter uma interconexão aí um pouquinho diferente, apesar do mesmo número de células. Tá? São fileiras gêmeas em série aí, e subfileiras gêmeas em paralelo. Tá? Ainda com os 3 diodos. Mas qual que é a vantagem aqui? Se a gente vai para o módulo tradicional, numa condição dessa de sombreamento parcial, onde você tem, em alguns momentos do dia, a sombra nessa região do painel, né, pensando no melhor aproveitamento da área e dividindo aqui, reduzindo aqui a distância entre eixos dos monopostes, né, a gente vai ter uma sombra aqui no módulo tradicional half cell em retrato, vai estar eliminando pelo menos 50% da geração. Enquanto aqui eu ativo somente 1/3 do módulo, tenho 33% ainda. É isso que a gente consegue enxergar aqui dentro dos desenhos. Né? Então, no módulo de célula cheia com 3 diodos, a perda seria de 100%. Tá? No módulo half cell com 6 diodos, a gente está falando de toda essa metade do módulo, né? Enquanto aqui a gente perde só os 36%, né? Tendo diodos distribuídos dessa forma. A gente sabe que a aplicação retrato ela é mais econômica do ponto de vista de balanço do sistema, porque a gente vai ter menos aço aí nessa estrutura quando a gente trabalha com o padrão retrato do módulo. Tá? Aqui no gráfico, até interessante a gente enxergar o efeito disso, né, na curva aí, no sombreamento que você tem. Né? Então, com 100% vai a 0 a linha verde, que é a célula inteiriça, metade no half cell, e a gente ainda tem 64% de rendimento dentro do módulo Terra. Benefício, a gente tem uma maior eficiência combinada por área aqui, quer dizer, eu posso diminuir essa distância entre fileiras e não sofrer tanto com o sombreamento. Né? Eu tenho a possibilidade de aplicação vertical, porque é um produto que é mais resistente à carga de vento, devido ao posicionamento das células. Né? E eu tenho o aproveitamento de 100% da parte traseira, sem nenhum autossombreamento, quando eu faço esse tipo de aplicação, uma aplicação vertical. Um pouquinho mais no detalhe das características, né? Esse é o terminal de conexão, né? O diodo de bypass que está integrado aqui no crossbar e a moldura mais afastada, e tem a opção, inclusive, de vir sem moldura esse produto. Né? Então, a gente consegue aproveitar mais a bifacialidade dele. E aqui, pessoal, a gente tem, até um slide anterior, o desafio das cargas mecânicas, que a gente até falou um pouco. Né? Qual que é o problema quando a gente aumenta a carga de vento muito intensa nesse produto? A célula ela é cristalina e rígida. Né? Então, ela é sensível a impactos mecânicos. Quando a gente aumenta muito essa pressão de vento, a gente pode criar microfissuras nas células. Até na instalação, se torcer esse módulo, você pode criar microfissuras. Microfissura vira um hotspot, ativa o diodo. No módulo tradicional, perde 1/3 da geração. Né? O que acontece com o Terra? Isso aqui é uma simulação de carga de vento. Né? E a gente vê aqui que a probabilidade de fratura ela aumenta quando a gente tem as meias células aqui, são células menores, né, no módulo half cell, que vocês estão super acostumados aí de trabalhar com ele, né, para 78% dentro dessas condições de teste aqui de 5.400 Pascal.
E quando a gente faz essa transição de posicionamento da célula, a gente muda ela em 90 graus, a gente tem uma célula mais alongada nessa direção. Isso vai trazer uma probabilidade muito menor de fissura nessas células em relação a essa potência de vento. Então, a gente está falando aqui somente de 3%, quer dizer, eu tenho 75 menos probabilidade de uma microfissura devido à carga de vento nesse tipo de módulo. Né? Bom, retomando aqui, gente, principais características. Produto livre de sombreamento, alta durabilidade em condição de vento e neve, que no nosso caso não tem neve, mas para vento, né? Tolerante ao sombreamento parcial, a gente tem uma performance melhor quanto ao sombreamento parcial, mesmo quando orientado para norte, né? E uma bifacialidade maior. Né? Eu vou ter um aproveitamento maior por não ter fontes próprias de sombreamento. Né? É uma opção perfeita para montagem vertical, porque nesse tipo de aplicação é bem intuitivo, inclusive, que a carga de vento vai ter um efeito maior. Né? E a gente vai conseguir aqui com esse produto, claro, retomando o conceito que muitos de vocês já devem conhecer, que é o custo nivelado da energia, né? A gente vai ter uma performance melhor, porque eu tenho menos fissura, menos probabilidade de fissura, esse módulo vai durar mais, eu tenho uma geração aprimorada aí com isso, reaproveitando essa bifacialidade, principalmente se ela for em aplicação vertical, tá? Então, a gente vai ter aqui um produto que é focado em real por quilowatt-hora, não real por quilowatt-pico. Então, a gente vai ter um melhor rendimento dentro da usina, um LCOE menor, uma TIR maior e por aí vai. Né? Todos os indicadores financeiros desse tipo de investimento vai melhorar com esse produto. Tá? Foi um prazer estar com vocês aqui. Deixo meus contatos. Tá? Quem quiser conversar, tirar dúvida, a gente está com o stand ali. Vai ser bem fácil achar que tem um urso branco de 3 metros de altura ali, o Albert, né? Então, a gente está à disposição, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado pelo tempo de vocês aí. Um grande abraço.